Olá a todos, bom dia, bem-vindos a mais um Poesia à Quarta-feira da Academia Bai, uma academia de vida agora em nossas casas. Eu sou a Fátima Sampaio Fernandes e trago-vos hoje um poeta japonês, Matsuo Basho. Nós entramos agora no último trimestre cultural da Academia Bai e este trimestre está dedicado à Ásia. Nada melhor do que começar com um poeta tão representativo, não é? Matsuo Basho nasceu em 1644 em Edo, agora Tóquio, e faleceu em Osaka em 1694. Ele nasceu numa família samurai, foi professor de haikai, aliás ele é conhecido pelos seus poemas haikai e hokku também. Tinha discípulos, aliás foram os seus discípulos que lhe ergueram uma cabana quando ele decidiu sair de Tóquio e ir para viver na margem do rio Fukagawa, e os discípulos levantaram-lhe uma cabana e plantaram aí também uma bananeira, Basho, que passou a designar a cabana e o famoso poeta, o famoso, como é que se chama? Haikaishi, professor de Haikaishi. Sim, então, em 1682, os discípulos ergueram a cabana, houve um incêndio, foi queimada, os discípulos ergueram-lhe outra cabana, ele entretanto tentou praticar também meditação, mas havia uma insatisfação permanente, até que ele decidiu caminhar, andar, percorrer o Japão, fazer viagens longas, onde procurava inspiração para a sua poesia, procurava união com a natureza, e aí sim, não é? Meditação, apreensão do mundo muito mais profunda, muito mais verdadeira. Diz-se que os ocidentais e os asiáticos têm uma forma diferente de ver a natureza, no sentido em que nós estamos habituados a olhar para a natureza e contemplá-la, não é? Como algo exterior a nós. E na poesia de Matsuo Basho, o que nós vamos encontrar é uma percepção de que pertencemos à natureza, fazemos parte da natureza e espantamo-nos no sentido de ficarmos em reverência quase, né? Em admiração para com esta natureza magnífica à qual pertencemos. No entanto, a poesia de Matsuo Basho não é apenas de contemplação do maravilhoso, não é? Ou do insondável. Há também pormenores de crueldade observada, por exemplo, não é? Ou de vida cotidiana, de atos mais simples. E a palavra pormenor é importante, uma vez que os haikais são muito pequenos. Na nossa escrita nós pomos em 3 versos, não é? Matsuo Basho escrevia na vertical. Nós colocamos essa escrita vertical em 3 versos, horizontais, obviamente, não é? E são curtos, são sucintos, e de acordo até com uma visão minimalista, não é? Da própria vida. Matsuo Basho, como vos disse, vivia numa cabana ao lado do rio Fukagawa. Então ele e depois começou as suas grandes viagens, fez 4 grandes viagens e faleceu no final da 4ª grande viagem,
quase perto do final da viagem. E também não levava quase nada consigo, não é? Os seus poemas são como a sua vida, então, pequenos, concisos, e por isso todas as palavras aí têm importância, nada é por acaso. E já agora, todos nós conhecemos a expressão uma imagem vale por 1000 palavras. Pessoalmente, esta é mesmo a minha opinião, da Fátima Sampaio Fernandes, eu acho que uma palavra vale por 1000 imagens. Por exemplo, se eu disser inverno, se eu disser chuva, se eu disser guerra, se eu disser horror, cada uma destas palavras traz milhares de imagens associadas, não é? A elas. Então, estas palavras dos haikais de Matsuo Basho também têm muitos significados, não é? Trazem muitas imagens, muitos mundos para estes haikais. E diz até que este minimalismo na poesia podia ser uma forma também de encontrar alguma ordem no caos em que o mundo se está a tornar. Se está a tornar, se calhar, desde sempre, não é? Porque estes poemas são do século XVII. Matsuo Basho é um poeta, é o mais famoso poeta japonês do século XVII. Eu escolhi alguns poemas, também não muitos, pouquíssimos, mas que cada um deles traz um filme com ele, traz um quadro, uma pintura, traz sensações. Vamos então. E já agora, os haikais estavam também, a maior parte das vezes, associados às estações do ano. Se calhar um bocado como o mundo respira, cresce, não é? E esta poesia acompanha também o palpitar do mundo, não é? Acompanha o respirar do mundo. E esta aqui é claramente da primavera. Não é? Borboletas e aves agitam voo, nuvem de flores. E já está, um haikai de Matsuo Basho. Borboletas e aves agitam voo, nuvem de flores. Estão a ver as borboletas e as aves a voarem e nós imaginamos imensas cores por causa... E vejam, a palavra cores nem sequer aparece, mas já está no nosso cérebro, não é? Por causa de serem as borboletas a voar e as aves a voar e tudo isto a voar, nuvens de flores. Então, tudo o que é primavera, cor, vida, perfeição, beleza, está aqui neste poema. Um outro haikai de Matsuo Basho. Quero ainda ver nas flores, no amanhecer, a face de um Deus. Bem, isto é incrível, não é? Nas flores, no amanhecer, a face de um Deus. Afinal, é aí que está a divindade, na perfeição da natureza. No amanhecer. E realmente, não é? Onde mais poderá estar Deus, senão no amanhecer. No amanhecer com flores, então. Outro poema, outro haikai. Vozes das aves, nessas horas, um poeta não tem mais mundo. Se o mundo do poeta são as palavras, perante o cantar dos pássaros, de que servem as palavras, não é? Há uma reverência, uma postura humilde do poeta face à natureza, que é verdadeiramente maravilhosa. Já no final da sua última viagem, os seus haikais parecem já quase mostrar essa noção de fim. E vou ler 2 poemas de então. Fim da viagem, meus olhos... Desculpem, de novo. Fim da viagem, meus sonhos rodopiam pelo seco descampado. A viagem a acabar, o corpo vai parar, mas os sonhos continuam pela natureza, continuam pelo seco descampado.
porque não há como imaginar o nosso corpo a parar e a mente também, não é? E finalmente o último, doente em viagem, sonho em secos campos, entrar e navegar. Ainda que o corpo pare, penso que nós sempre vamos continuar a sonhar. Estamos juntos daqui a um mês para mais um Poesia à Quarta-feira. Fiquem bem, cuidem-se.